Olá, viajante do tempo! Bem-vindos ao canal Viajante do Tempo Real. Hoje nós vamos relembrar uma série de TV clássica. Essa série alimentou os sonhos de muitas crianças e adolescentes dos anos 60, 70 e 80. Vamos relembrar a série Ginny é um Gênio, que com certeza é uma das séries de TV mais amadas da história. Essa série foi produzida pela Screen Gems e foi ao ar na rede de TV americana NBC de 18 de setembro de 1965 a 26 de maio de 1970. Ela teve 5 temporadas e um total de 139 episódios produzidos. A série foi estrelada pela dupla Barbara Eden e Larry Hagman. O enredo da série gira em torno da vida do astronauta americano Major Anthony Nelson e de Ginny, um gênio de 2000 anos que ele libertou de uma garrafa, quando ele, Major Nelson, caiu com uma cápsula espacial em uma ilha deserta após uma missão espacial. Ginny é um Gênio foi a resposta da rede de TV NBC para o grande sucesso da série A Feiticeira, lançada um ano antes, em 1964, pela rival ABC. A série, estrelada por Elizabeth Montgomery, é considerada uma das melhores já produzidas nos Estados Unidos até hoje. A série da ABC, que estreou em setembro de 1964, incomodou tanto a concorrência que pouco tempo depois o canal NBC encomendou ao produtor e escritor Sidney Sheldon uma série para concorrer com ela. Tanto Ginny é um Gênio quanto A Feiticeira foram produzidas pelos estúdios Screen Gems. Você deve estar se perguntando se esse Sidney Sheldon é o mesmo dos romances de mistério. Sim, era ele mesmo. E ele iria lançar o primeiro livro apenas em 1970. Antes disso, ele já era um bem-sucedido roteirista de cinema e teatro. Ele tinha ganhado um Oscar de melhor roteiro pelo filme O Solteirão Cobiçado de 1948 e um Tony, o Oscar do teatro, em 1959. A NBC jogou todas as fichas nele. Dizem que o Sheldon sonhou com o esboço da série Ginny é um Gênio e por isso o título em inglês é I Dream of Ginny. Sheldon se inspirou também no filme Um Gênio Entrou Lá em Casa, de 1964. O filme conta as aventuras de um gênio que sai de uma garrafa e, no lugar de ajudar o seu novo mestre, ele só coloca ele em apuros. Notaram a semelhança dos roteiros entre a série e o filme? E adivinhe quem era a namorada do mestre do gênio? Era a bela Barbara Eden. Então Sidney Sheldon começa a escolha da atriz, que seria o gênio e a estrela do seriado. A princípio ele não queria uma atriz loira. Tudo que ele não queria era um gênio loira, porque a semelhança com a bruxa loira, a Samantha da Feiticeira, seria demais para ele. Mas, para desespero de Sidney Sheldon, ele não conseguiu encontrar ninguém que pudesse desempenhar o papel como ele havia imaginado. E depois de diversas audições frustradas, ele teve que se render ao talento de Barbara Eden, que foi a única loira a participar dos testes para o papel. O nome verdadeiro de Barbara Eden é Barbara Jean Moorhead. Quando ela tinha 20 anos, ela conheceu uma mulher chamada Barbara Eden. Como a amiga não era do show business, Barbara tomou emprestado o sobrenome dela, Eden. A atriz logo começou a receber aulas de língua persa, que seria usada no primeiro capítulo, quando o Major Anthony Nelson, o Larry Hagman, a libertaria da tal garrafa. Então eles partem para as filmagens do piloto da série, o primeiro episódio.
O piloto original de Ginny é um Gênio foi filmado em Zuma Beach, em Malibu, na Califórnia. E mesmo sendo na Califórnia, o clima estava bem frio. E Barbara Eden teve que suportar um frio danado durante as filmagens. Essa praia acabou sendo uma ilha deserta no sul do Pacífico no episódio. Barbara Eden diz que mesmo estando muito frio nas filmagens em Zuma Beach, as filmagens foram muito divertidas. E esse com certeza para ela foi o melhor dos episódios. No episódio, o astronauta Tony Nelson se encontra em uma ilha deserta e encontra uma garrafa misteriosa com um gênio, Ginny, dentro. Ginny fica muito feliz com sua libertação e prometeu servir ao seu amo. Só que Tony, depois de fazer alguns desejos a Ginny, diz que ela não precisa ficar com ele e diz que ela está livre para ir e fazer o que ela quisesse. Essa cena explica o porquê do Major Nelson nunca conseguir controlar Ginny. Logo que Ginny usa os seus poderes no início do episódio, você já nota que ela cruza os braços e os olhos tremem. Só que durante a série ela mudou a execução e passou a acenar a cabeça e piscar uma única vez. Foi a própria Eden que acrescentou o aceno da cabeça. Essa ficou sendo a maneira que marcou Ginny e fez meninas do mundo inteiro durante décadas imitarem ela. E como o capitão Tony ordenou, Ginny estava livre para ir e fazer o que ela quisesse. Então ela resolve ir para a casa do astronauta. E aí começam as divertidas confusões que se desenrolam durante as 5 temporadas da série. Esse primeiro episódio e toda a primeira temporada foram filmados em preto e branco, e de acordo com o livro Dream of Ginny de Stephen Cox e Howard Frank, Sidney Sheldon originalmente queria filmar a primeira temporada em cores, mas a NBC não queria pagar pelas despesas extras para produzir episódios coloridos. Estranho. Já que a TV e a Screen Gems, a produtora, não acreditavam que a série tivesse uma segunda temporada, acreditem, pois pensavam que seria um grande fracasso. De acordo com Sheldon em sua autobiografia The Other Side of Me, ele se ofereceu para pagar os $400 extras por episódio necessários para a filmagem colorida do início da série. Mas Jerry Hines, executivo da Screen Gems, o aconselhou dizendo: Sidney, não jogue seu dinheiro fora. Detalhe, essa série foi a última de qualquer rede de televisão a ser filmada em preto e branco. Enquanto Nelson tenta fugir das confusões que Ginny o coloca, ele também tem que fugir do Dr. Alfred Bellows, interpretado por Hayden Hurst, médico e psiquiatra que acompanha Nelson e tenta descobrir a causa das coisas estranhas que passam a acontecer quando ele está por perto. Mas sempre quando o Dr. Bellows está a um passo de descobrir o segredo do astronauta, acontece alguma reviravolta que deixa o pobre doutor achando que ele mesmo está louco. Mas Dr. Bellows é e muitas vezes ajudado nas suas investigações pela sua esposa Amanda, interpretada por Emmeline Hell. Ela, junto com o marido, em vários episódios estiveram a um passo de descobrir o segredo de Nelson e Ginny. O melhor amigo de Nelson é o atrapalhado e também capitão e depois Major Roger Healey, interpretado pelo ator Bill Daly. Roger, depois de um tempo, acaba descobrindo o segredo de Nelson e tenta usar os poderes de Ginny para benefícios próprios. O Major Healey pensava em viver uma vida de rei e ter lindas mulheres o cercando. Depois de algumas tentativas que não deram certo, Healey se mantém fiel a Nelson durante a série e guarda o segredo do amigo. E até tenta ajudá-lo a sair das enrascadas em que Ginny o envolve, o que quase nunca consegue. Dizem que o ator Bill Daly tinha problemas para memorizar suas falas,
e ele sempre improvisava nas suas falas, e com isso criava muitos dos melhores momentos da série. Eu adorava o Major Riley. Um detalhe interessante é que Farrah Fawcett, que depois ficaria famosa como uma das Panteras, estreou a carreira de atriz na série, interpretando Tina, a namorada do Major Riley, de 69 a 1970, a última temporada. Uma das coisas interessantes que acontece logo no início da série é que o Tony é noivo de Melissa. Ela é filha do general que comanda Nelson, só que Melissa e o seu pai somem de uma hora para outra da história e nunca mais são sequer citados em nenhum episódio. Quando Nelson não está envolvido nas confusões que Ginny o colocava, sofria com todo tipo de invasão na sua casa de parentes, amigos e até animais de estimação de Ginny. Tinha até um cão invisível que odiava uniformes, além de ter poderes mágicos. Tinha também o gênio Blue Jean, que aprisionou Ginny na lâmpada e foi interpretado pelo primeiro marido de Barbara Eden, Michael Ansara. Ele aparece em alguns episódios durante as temporadas. Tem um fato que Barbara Eden narra em seu livro Ginny Out of Bottle. Barbara diz que já tinha trabalhado com leões antes em alguns filmes da Fox e se considerava uma especialista nos animais. Antes de filmarem a cena com um leão, Barbara chamou Larry de lado e aconselhou ele a fazer amizade com o bichinho. E falou para ele o que ele tinha que fazer. Falou para ele que ele tinha que ficar quieto e deixar o leão cheirar ele para se acostumar. Então, quando ele terminasse de fazer isso, ele tinha que se inclinar com muito cuidado e acariciar o animal suavemente. Dessa forma, ele ia criar um vínculo de amizade com o leão. Só que a reação do Larry Hagman, que não devia estar num bom dia daquele, foi: "Sonhe, Bárbara, não vou fazer amizade com leão nenhum." Larry Hagman virou as costas e foi para o camarim. Então o treinador com o gatinho para a filmagem da cena entrou. E a cena era Ginny que pedia para o seu amo que gostaria de trazer o seu animalzinho de estimação para ficar um pouco com ela. Nelson aceita depois de muita insistência da gênio. Só que em nenhum momento ele esperava que o animalzinho, como ela chama, era um enorme leão. Enquanto a cena está sendo preparada, Bárbara deixa o leão cheirar seus dedos e lamber sua mão. Ela lentamente acaricia o queixo do bichinho, até que o leão olha para ela visivelmente relaxado e Bárbara já era amiga do bichano. O leão é levado para longe do sofá e depois de alguns minutos, Larry volta para o set de filmagem e se senta ao lado de Bárbara. O leão é levado até o sofá, dá uma olhada em Larry e solta um rugido poderoso. Em seguida, Larry sai correndo feito uma bala do estúdio e vai para a rua. E uma parte da equipe inclusive acompanhou ele, todos apavorados, e deixam Bárbara sozinha no set de filmagem com um leão enorme no seu colo, ronronando como um gatinho. Na série, Ginny tem uma irmã gêmea malvada, com o nome também de Ginny, já que na série todos os gêneros femininos se chamam Ginny. As duas são muito parecidas. A diferença está nos cabelos. A irmã de Ginny tem cabelos escuros em vez de loiros, e a malvada usa traje verde com saia em vez de rosa de Ginny. Barbara Eden era quem interpretava os dois personagens, e acredite se quiser, muita gente achava que eram duas atrizes diferentes. Barbara Eden diz que recebeu muitas cartas de fãs perguntando quem era a atriz de cabelos escuros. Essa irmã malvada de Ginny foi criada pelo roteirista James Anderson.
ele trabalhava sem ninguém saber como escritor tanto de Ginny quanto na série A Feiticeira, série de emissoras diferentes. Mas quando descoberto, ele acabou demitido da série da ABC, A Feiticeira. A irmã de Ginny entra na série na terceira temporada e tenta várias vezes roubar Tony de Ginny. Foi a própria Barbara Eden quem escolheu a combinação de cores do traje de Ginny, tanto do rosa quanto do verde que foi usado na primeira temporada em preto e branco. Essas roupas que Ginny usou na série estão agora no Smithsonian Institute em Washington DC. O verde provavelmente também está lá ao lado do rosa, muito mais popular. Você sabia que a garrafa tão conhecida de Ginny não foi uma criação para a série? A garrafa real era uma garrafa especial do whisky Ben Joyce. A garrafa foi lançada para uma edição especial no Natal de 1964 e foi desenhado por Roy Kramer. Dizem que Sidney Sheldon recebeu uma de presente e na hora já pensou que aquele design era perfeito para a série. Dizem também que foi o diretor da primeira temporada, o Jenny Nelson, que viu a garrafa em uma loja de bebidas, comprou e deu de presente para Sheldon. A garrafa de Ginny na primeira temporada, que foi filmada em preto e branco, foi deixada em sua cor original escura, verde fumaça, e foi decorada com folhas douradas para parecer um objeto com mais de 1000 anos de idade. Aí, já na versão colorida de Ginny, a garrafa era pintada de rosa, roxo e alguns detalhes laranja. Ninguém sabe exatamente quantas garrafas foram usadas durante a série, mas os membros da produção estimam que entre 8 e 12 garrafas foram pintadas e usadas durante as 5 temporadas. Cada uma tinha uma função, como a de ser utilizada para efeitos especiais ou para o manuseio dos atores, e algumas delas quebraram durante as filmagens. Hoje em dia, as casas de leilão estimam que uma garrafa original, ou seja, as produzidas para a série, consigam atingir até $20 mil. Barbara Eden ficou com uma garrafa usada no último dia de filmagem do episódio final da série. A garrafa foi dada a ela por uma maquiadora. Por muitos anos, Eden manteve a garrafa trancada em um cofre particular em um banco. No entanto, não está mais lá, pois a atriz mais tarde doou a garrafa para o Instituto em Washington. Bill Daly também possuía uma garrafa original. Já Larry Hagman, que posou para diversas fotos ao longo dos anos com uma garrafa, sempre avisava que se tratava de uma réplica. Os primeiros episódios após o piloto, do episódio 2 ao 8, foi usada uma abertura narrada por Paul Frees. Os episódios restantes da temporada e os episódios da temporada 2 a 5 apresentaram uma animação do encontro de Nelson e Ginny, quando a cápsula espacial do então Capitão Nelson cai na praia. Mostra a Ginny beijando Nelson antes que a garrafa a sugasse. As animações foram feitas pelo animador Friz Freleng. A abertura da primeira temporada da série tinha uma valsa jazz instrumental escrita por Richard Wise. Só a partir da segunda temporada, a música de abertura foi substituída por Ginny, composta por Hugo Montenegro, com letra de Buddy Guy. Essa sim é a música que qualquer pessoa com mais de 30 anos reconhece assim que começa a tocar. A letra nunca foi usada na série. Embora a série tenha se passado no Cabo Canaveral, na Flórida, e o Major Nelson morasse em Cocoa Beach, cidade ao lado do Cabo Canaveral, locais na Califórnia foram usados na série. É mais ou menos assim: se fosse o Brasil, a série se passaria no Rio
e a maioria das filmagens seria no Pará. O exterior do prédio onde ele e o Major Healy tinham escritórios era na verdade o prédio principal do Centro de Pesquisas de Voo da NASA, renomeado como Centro de Pesquisa de Voo Dryden da NASA em março de 1976, e como Centro de Pesquisa de Voo Armstrong em 2014, na base aérea de Edwards, ao norte de Los Angeles. E a casa onde o Major Nelson morava na série está de pé até hoje. Ali também foi a casa do Sr. Wilson no filme Dennis o Pimentinha de 1993. Infelizmente, hoje ela não é usada para filmar nenhum programa de TV ou filmes, mas continua em uso para outros fins da Warner Bros. A casa fica em uma propriedade hoje da Warner Bros., o Ranch em Burbank, na Rua Blonde. Muitas cenas exteriores foram filmadas bem aí, já as filmagens internas foram feitas no Sunset Gower Studios, o estúdio original da Columbia Pictures em Hollywood. A casa do Sr. Bellows, Hayden-Hawke, era a dos Stephens de A Feiticeira, que foi usada como set para a filmagem de alguns episódios de Ginny é um Gênio. Muita gente não sabe, mas Larry Hagman era um sujeito difícil de lidar. Ele causou diversos problemas durante as gravações e a produção chegou até a cogitar a substituí-lo. O ator revelou em entrevista muito tempo depois que fez algumas cenas bêbado e que era viciado em LSD, além de fazer uso de maconha, e que ele se arrepende de como isso o destruiu, pois anos depois, em 1995, ele fez um transplante de fígado por causa do uso exagerado de bebidas. Larry detestava o seu personagem. Segundo Barbara Eden, ele passou a antipatizar por causa do roteiro que ele achava fraco. Teve até um episódio que teve a participação de Sam Davis Jr. e Larry Hagman estava tão louco e chato que Sam Davis terminou as gravações ameaçando matar Larry Hagman. Barbara Eden relata em seu livro em que Larry estava tão louco que urinou pelo estúdio todo. Barbara diz que não presenciou isso, mas o fato foi muito comentado no estúdio. Apesar disso tudo, Larry Hagman parece ter tido uma queda mesmo que leve por Barbara. Algum tempo depois ele comentou durante uma entrevista que Barbara Eden é a garota mais linda do mundo. Pô, linda era ela. As regras de censura dos anos 60, na época em que Ginny é um Gênio foi ao ar, eram bastante conservadoras. Então as roupas de Ginny tinham que ser estritamente monitoradas para ter certeza que podiam ser vinculadas. As cenas do primeiro episódio em que Ginny aparece apenas com uma camiseta branca, com suas belas pernas de fora, causaram um certo susto na audiência mais conservadora. Por isso, a produção teve cuidado para não chocar ainda mais os telespectadores e para que o público não pudesse ver as pernas da atriz através do tecido fino. O traje de Barbara Eden foi forrado com seda. O umbiguinho, que ficou de fora em alguns capítulos, teve que ser escondido alguns episódios depois. A barriga de Ginny também teria que ser coberta com um véu na primeira temporada. Barbara Eden ficou grávida durante as filmagens dos primeiros 10 episódios da primeira temporada. Grávida, mas continuou a gravar normalmente, sendo mostrada apenas em closes ou com roupas mais largas. Barbara descobriu que estava grávida no dia da estreia da série. A produção, conforme a barriga de Eden ia crescendo, teve que se virar para cobrir a barriga de Ginny. Então eles foram adicionando camadas de véus nas roupas dela. Barbara comenta em um documentário em 2001 do canal Lifetime que ela parecia uma barraca ambulante. Só que acredite se quiser, teve uma área do corpo de Barbara que não teve censura, e era o decote. Barbara Eden tinha permissão para mostrar o decote que quisesse,
e que deixassem os executivos da emissora satisfeitos. Vai entender, viu? Tinham também regras rígidas sobre quem podia ser mostrado entrando e saindo do quarto. Por exemplo, Ginny e Tony nunca podiam ser vistos entrando no quarto juntos, com a porta fechando atrás deles. Essa regra se aplicava até mesmo quando Ginny se transformava em fumaça. Ela não poderia ser mostrada entrando no quarto, apenas saindo. E depois de 5 temporadas, totalizando 139 episódios, Ginny é um gênio, a série foi cancelada. O motivo principal que muitos dizem foi o casamento dos personagens Ginny e Nelson. O público não gostou. Barbara Eden não esconde de ninguém a opinião dela sobre o casamento dos personagens. Ela diz que isso arruinou a série, porque segundo ela, Ginny não era uma humana. Ela pensava que era, e Tony sabia que ela não era, e isso quebrou a credibilidade do programa. Quando anunciaram o fim da série, Barbara Eden perguntou o porquê do encerramento para Sidney Sheldon, que respondeu: a princípio, nós não imaginávamos que chegaríamos ao capítulo 100, e termos passado disso foi uma grande coisa, Bárbara. A história da exibição de Ginny no Brasil. A série foi exibida primeiramente em 1966 pela TV Paulista, na época braço da Rede Globo em São Paulo. E ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, foi um grande sucesso a primeira temporada. Em 1968, a série foi adquirida pela Rede Excelsior, que tratou de providenciar a segunda temporada. Larry Hagman foi entrevistado em sua vinda ao Brasil e se assustou com a sofisticação da produção da novela A Muralha. Com a falência da Excelsior, a série foi para a Rede Record, onde também foram exibidos a terceira, quarta e quinta temporadas inéditas. Foi reprisada em várias emissoras como Band, Rede Tupi, a própria Rede Record. E com a chegada da TV a cores, os episódios da primeira temporada que haviam sido gravados em preto e branco nos Estados Unidos foram retirados do ar. A série retorna em 1999 na inauguração da Rede TV, em pleno horário nobre, e com audiência que surpreende os diretores da emissora. Com isso, em 2001, a rede anuncia uma surpresa: a primeira temporada voltava ao ar, agora colorida por computador, e com a dublagem original. Saiu do ar em 2002, retornando em 2004 pela Rede 21. A dublagem da série no Brasil ficou ao cargo da Arte Industrial Cinematográfica, São Paulo, a famosa AIC São Paulo. Puxa, que saudade disso. Barbara Eden era Ginny e foi dublada no Brasil por Líria Marçal. Desde 91, após 2 anos de namoro, é casada com o executivo John Estos. Atualmente, Barbara está com 89 anos e mora em Beverly Hills. Larry Hagman, o Major Anthony Nelson, no Brasil foi dublado por Emerson Camargo na primeira temporada e por Flávio Galvão da segunda até o fim da série. Além de Ginny, outro papel de destaque de Larry foi em Dallas, série de grande repercussão mundial, onde ele viveu o poderoso J.R. O ator morreu em 23 de novembro de 2012 em um hospital de Dallas, aos 81 anos, devido a complicações decorrentes de leucemia. Bill Daley foi o Major Roger Hewley. Aqui no Brasil, ele foi dublado por Sérgio Galvão no primeiro episódio e Drauzio de Oliveira até o fim da série. Aposentado da televisão há alguns anos, morreu recentemente em 4 de setembro de 2018, aos 91 anos, em Santa Fé, no Novo México, de causas naturais. Hayden Hurst fez o Dr. Bellows. Aqui no Brasil, ele foi dublado por Oder Casarré, foi a primeira voz, Osmano Cardoso, a segunda voz, e Xandé Batista até o fim da série.
O ator morreu em 19 de agosto de 1987, aos 76 anos, em Toluca Lake, na Califórnia, em virtude de um mieloma múltiplo. Emmeline Harry foi a Amanda Bellows. Aqui no Brasil, ela foi dublada por Helena Samara, a primeira voz, e Elvira Samara, a segunda voz. A atriz morreu em 8 de outubro de 1979, aos 50 anos, na Califórnia, vítima de um tumor cerebral. Vinton Hayward foi o Major Schaffer. Aqui no Brasil foi dublado por João Ângelo. O ator morreu em 21 de maio de 1970, aos 63 anos, em virtude de um ataque cardíaco, pouco depois do encerramento da série. A série ganhou 2 filmes. O primeiro foi Ginny é um Gênio, 15 anos depois, em 1985. E o segundo, Ginny ainda é um Gênio, de 1991. Larry Hagman estava trabalhando na série Dallas e infelizmente ele não participou de nenhuma das adaptações. Já Bill Daly voltou para reprisar seu papel como um amigo de Tony, Roger Healey. E por último, Hayden Hawke voltou como Dr. Bellows. O ator Annie Rogers foi escalado para o papel de Tony Nelson. Ginny é um Gênio foi indicada ao Emmy apenas uma vez em 1967 e infelizmente não ganhou. Barbara Eden foi indicada 2 vezes ao Globo de Ouro pela série. A primeira vez em 67 e a segunda em 1970. Infelizmente também não ganhou. E acredite se quiser, mas Ginny é um Gênio nunca foi um sucesso nos Estados Unidos enquanto era exibida. Só com o passar dos anos é que ela ganhou o coração do público americano. Já no resto do mundo, por onde ela passou, a série foi um grandioso sucesso. E como a abertura da série fala, essa série é diferente, divertido, surpreendente, um programa verdadeiramente genial. A garota desse programa é um sonho, é um espetáculo, é muito viva. Ginny é um gênio. Obrigado por me acompanhar nesse vídeo e até o próximo.